Eu vim aqui para a gente refletir juntos em como os filhos de vocês podem ter uma vida com mais propósito e como eles podem ser agentes de transformação da sociedade, porque, ao meu ver, esse deveria ser o principal foco da educação, que vai muito além de preparar para conteúdos do vestibular, vai informar seres humanos. E eu sei que é um desafio pensar nisso, especialmente quando a gente fala em adolescentes. E eu tenho especialização em neurociência e eu vim aqui explicar para vocês que até os 25 anos uma pessoa não tem ainda o cérebro completamente formado, ou seja, a parte cerebral responsável pela tomada de decisão ainda não está totalmente madura, tá em formação. Basta a gente imaginar os adolescentes tentando organizar um evento, uma festa, eles não vão considerar todos os aspectos que a gente adulto levaria em conta. E não só pela falta de experiência, mas também pela falta dessa maturidade cerebral que eu falei. E eu quero que você preste atenção em uma coisa. Na fase da adolescência também acontece a diminuição dos hormônios da felicidade. E isso é para marcar bem a transição da fase da infância, da brincadeira, para a fase adulta. Não é à toa que os adolescentes são chamados de aborrecentes, porque existe essa diminuição dos hormônios. Eles ficam mais para baixo por uma questão até biológica. E por isso que também é fundamental que vocês, pais, junto com a escola, ajudem na regulação desse equilíbrio emocional, incentivando a prática de esporte, o relacionamento com outros colegas, porque tudo isso contribui para o aumento dos hormônios da felicidade. A escola tem um papel fundamental de prover o conhecimento essencial para os filhos de vocês se tornarem adultos preparados para fazer escolhas melhores, principalmente escolhas profissionais. E vocês, pais, têm um papel fundamental na formação de valores dos filhos de vocês, especialmente os seus valores que vocês querem que os filhos repliquem. E eu vou dar um exemplo. No trânsito, a gente precisa da sinalização, das placas, dos semáforos, para a gente poder se guiar, saber qual direção ir, qual caminho tomar, para isso nos ajudar quais limites, inclusive, não podem ser ultrapassados, até de velocidade. E a mesma coisa na comunicação com os filhos. Vocês precisam informar quais são os limites que eles não podem ultrapassar no dia a dia. Não só nas próprias escolhas deles, como também nos relacionamentos que eles têm com as outras pessoas, porque isso vai ajudá-los a ter essa clareza, essa maturidade cerebral. E eu sei que não é uma tarefa fácil falar não para alguém, especialmente para um adolescente, sem criar conflito. Mas a gente sabe que a vida fala muitos nãos para cada um de nós. Nãos em relacionamentos, em oportunidades de emprego, em promoções, em coisas até materiais. Viver não é fácil. Esses nãos que a gente dá ajuda também os adolescentes a criarem esse senso de autocontrole e a se prepararem para o que vem pela frente. E existem inclusive vários estudos que associam a falta de limites na infância e na adolescência com a falta de empatia na vida adulta. Então, não ajuda até os filhos a serem mais empáticos com os outros, porque eles começam a respeitar mais os limites. Mas dá para comunicar limites com mais leveza e eu quero passar algumas estratégias para ajudar vocês a fazerem isso. A primeira coisa é: tenha uma comunicação clara, assertiva, objetiva. Explique o motivo das coisas. Quando você for dizer um não, explique por que esse não precisa ser respeitado. Quais serão as consequências se os limites forem ultrapassados, para que aos poucos o adolescente também vá criando essa análise crítica por si só, vá criando essa autonomia de pensamento para ele mesmo começar a definir melhor os limites que ele aprendeu desde a infância. Também não esqueça de dar uma certa autonomia, uma certa liberdade dentro do limite colocado para que ele consiga fazer essa análise crítica cada vez melhor e para que também não gere tanta resistência dele para respeitar o limite estabelecido. E aqui vai uma estratégia que eu amo. Toda vez que você fizer um elogio de algo legal que seu filho fez, elogie o caráter, não só o comportamento. Também tem estudos que mostram que as crianças e adolescentes são mais propensos a fazerem novas gentilezas se eles associam que aquilo está vinculado com o valor dele, com o caráter dele. Então dizer, você é uma pessoa super prestativa, é melhor do que dizer,
Você fez algo legal hoje? Elogiar o caráter encoraja esses adolescentes a verem as gentilezas como parte de quem eles são, como parte da essência deles. E em contrapartida, se eles fizerem algo que não foi legal, que ultrapassou os limites, fale sobre o comportamento e não sobre o caráter. Por exemplo, eles contaram uma mentira. Ao invés de chamar o seu filho de mentiroso, que tem um peso muito grande, fale, olha, não foi legal essa mentira que você contou. Eu sei que você é capaz de ser honesto, de ser transparente. Se você associa um comportamento com caráter, o adolescente vai ter a ideia de que ele não é capaz de fazer a mudança. Agora, se você associa o comportamento como algo específico, pontual, um erro que ele é capaz sim de corrigir, porque o caráter dele vai muito além disso, isso encoraja ele a ter ações melhores e a ser mais proativo na hora de corrigir os próprios erros. E o mais importante, ensine o seu filho a demonstrar empatia. A empatia eu considero que é o principal elemento de todas as relações. O principal elemento para a gente ter conexões mais profundas, mais verdadeiras e para a gente ser agente de transformação de fato. E não adianta só falar, se coloca no lugar do amigo, respeite mais as outras pessoas, considere o que os outros estão sentindo. Os atos contam mais do que as palavras. Mostre para eles as atitudes que eles esperam através do exemplo que você dá, através do tratamento que você dá ao seu filho, mostrando empatia também pela situação dele e empatia nas suas outras relações. Mesmo que eles neguem com uma certa rebeldia, vocês são os maiores exemplos que eles têm. Eles se espelham através de vocês, eles confiam em vocês. Existe um estudo super interessante da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos, que mostra que os adolescentes que têm relações mais próximas com os pais também são menos agressivos com os outros e têm relações de mais qualidade com as outras pessoas. Ou seja, o relacionamento que você cria com seu filho afeta diretamente todas as outras relações que ele vai ter ao longo da vida. E eu quero tranquilizá-los falando para vocês começarem no simples, acreditando no poder dos pequenos exemplos, tendo paciência, interesse, curiosidade de escutar o filho de vocês, perguntando sobre as emoções, o que eles estão sentindo, o que eles precisam, conversando abertamente sobre isso, até de forma vulnerável, estimulando a assistir filmes que mostrem outras realidades, estimulando a visitar lugares, talvez projetos sociais que também mostrem outras realidades para despertando essa empatia. E não assistam só notícias ruins, não falem só sobre fofocas dentro de casa. Estimule conversas boas, histórias boas, exemplos bons. E se você precisa desses exemplos, siga o Mídia Amor, que isso já vai te inspirar. E na correria do dia a dia, não esqueça de cuidar de você. Sabe o exemplo da máscara de oxigênio que cai do avião? A instrução é que você coloque primeiro a máscara em você para depois ajudar outras pessoas. E aqui vale a mesma coisa. Primeiro cuide de você, desperte hormônios da felicidade em você. Se equilibre para que esse exemplo para o seu filho seja genuíno, para que você tenha mais energia para mostrar para ele os valores que você quer que ele replique. Essa autorregulação, esse equilíbrio emocional, acredite, é uma das habilidades mais valorizadas dentro das empresas, ainda que não seja comunicada de forma diretamente. E vai ser uma habilidade essencial para o futuro que nos aguarda. Então, ajudando a fazer isso, vocês não só estão ajudando o filho de vocês no contexto pessoal, como também no contexto profissional, até hoje, nos estudos. Se eles sabem se autorregular, eles também vão ter mais disciplina para saberem os objetivos, para conseguirem estudar, para conseguirem fazer as coisas que são importantes para eles. E é um baita desafio, eu sei, mas o esforço vale a pena. E o mundo precisa disso.